Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre retém a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade, e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, o chamado para adorar. Há momentos em que a alma precisa ser despertada. Assim como Davi no Salmo 103, nós também precisamos tomar nossa própria alma pela mão e ordená-la. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não é apenas um convite, é uma convocação espiritual. Uma chamada para acordar aquilo que dentro de nós estava adormecido pela dor, pelo cansaço, pelas lutas, pelas preocupações que tentam roubar a nossa adoração. Imagine Davi, talvez sozinho, lembrando-se dos livramentos, das misericórdias, das vezes em que Deus o tomou pela mão, das guerras vencidas, das madrugadas de lágrimas que se transformaram em cânticos. E, diante de tudo isso, ele decide falar consigo mesmo. Minha alma, adore. Minha alma, louve. Minha alma, não se esqueça. Porque a verdade é esta: quando a alma se esquece, a adoração se apaga. Quando a alma lembra, a adoração reacende. E é exatamente assim que começamos esta oração hoje, com um chamado santo. Desperta, alma minha. Lembra do teu Deus. Lembra dos benefícios. Lembra da fidelidade. A Bíblia diz em Lamentações 3, 21, 23, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quando lembramos, respiramos esperança. Quando lembramos, o coração se aquece. Quando lembramos, a fé se ergue novamente. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu digo como Davi, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E eu ordeno ao meu coração que se lembre da tua bondade, que volte os olhos para teu trono, que se prostre em gratidão diante da tua majestade. Que tudo dentro de mim, pensamentos, emoções, espírito e corpo, bendiga o teu santo nome. Porque tu és digno, tu és grande, tu és eterno. Tu és aquele que nunca falha. Hoje eu oro, Pai, pedindo que o teu Espírito Santo traga à memória todos os teus benefícios. O perdão das iniquidades, Salmo 103, verso 3, a cura que desce do céu, Jeremias 17, verso 14. Cura-me, Senhor, e serei curado.
o livramento das covas da vida, a coroa de misericórdia que colocaste sobre mim, a renovação diária, como a águia que alça voo novamente. Senhor, eu te adoro pelo que fizeste, pelo que fazes e pelo que ainda vais fazer. Eu te louvo porque mesmo quando eu me esqueço, tu te lembras de mim. Eu te exalto porque a tua graça me sustenta e a tua mão me guarda. Eu te adoro porque a tua misericórdia é melhor do que a vida. Salmo 63, verso 3. Que minha alma hoje desperte a fé, desperte o louvor, desperte a confiança, desperte a gratidão que estava abafada pelo peso das batalhas. Senhor, limpa minha mente, aquieta meu interior, leva cada preocupação cativa ao teu trono. 2 Coríntios 10, verso 5. E que o teu Espírito Santo reacenda em mim a chama da adoração verdadeira. Eu não quero te adorar apenas com palavras, quero te adorar com a alma, com a entrega, com a vida, com tudo o que sou e com tudo o que tenho. Pai, que o Salmo 103 volte a ser dentro de mim uma canção viva, uma chama acesa, uma convocação da alma. Sim, Senhor, desperta a alma minha, bendize ao Senhor e não te esqueças, jamais te esqueças dos teus benefícios. Ele sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. Havia um homem chamado Eliabe, conhecido na vila como alguém forte, sempre disposto a ajudar. Mas um dia, seu corpo começou a falhar. Uma enfermidade silenciosa o alcançou e sua força se esvaiu como água derramada no chão. Os médicos tentaram, os remédios vieram, mas o coração dele estava ferido não apenas no físico, mas também no emocional e no espiritual. Certa noite, sozinho no seu quarto, com lágrimas silenciosas escorrendo, ele abriu sua Bíblia e os olhos caíram justamente sobre o Salmo 103. E ali, como um bálsamo divino, brilhou diante dele o verso: Ele sara todas as tuas enfermidades. Eliabe, com a voz embargada, sussurrou: Então o Senhor pode curar até aquilo que eu nem sei explicar. E naquele instante algo mudou. Não foi a cura imediata, mas foi o retorno da esperança. Ele sentiu que não estava sozinho. Ele percebeu que havia um Deus que não apenas cura o corpo, mas também o coração quebrado, a mente cansada, a alma ferida. Assim como Eliabe, quantas vezes nós também carregamos enfermidades que não aparecem em exames? Feridas internas, feridas da alma, feridas na memória, feridas que o tempo não apagou, feridas que só o Senhor pode alcançar. E é sobre esse Deus que sara e sara completamente que esta oração se ergue agora. O Deus que cura totalmente. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me aproximo de Ti reconhecendo que Tu és o médico supremo. Tu és aquele que vê além da pele, além dos sintomas, além das limitações humanas. Tu és o Deus que sonda o mais profundo do nosso ser, e é por isso que eu posso dizer com confiança: Tu és quem sara todas as minhas enfermidades. Pai querido, eu te apresento agora cada área da minha vida que está doente, no corpo, na alma, no espírito. Tu sabes, Senhor, dos pesos que carrego. Tu sabes dos pensamentos que às vezes me esmagam. Tu sabes dos medos que tentam crescer dentro de mim. Tu sabes das feridas que ninguém vê, mas que o Senhor conhece perfeitamente. A Tua palavra declara em Isaías 53:5: Pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu tomo posse dessa verdade, Senhor. Eu declaro que existe cura no sacrifício de Cristo. Não apenas cura física, mas cura emocional, cura espiritual, cura da alma cansada e abatida. Senhor, quantas vezes o corpo adoece por causa de pesos que a alma carrega? Quantas vezes as emoções feridas refletem no físico? Mas Tu és o Deus que vai além do sintoma. Tu és o Deus que cura na raiz. Por isso eu oro. Cura, Senhor, aquilo que ninguém mais consegue tratar. Cura a lembrança que dói. Cura o trauma que paralisa. Cura a insegurança que corrói por dentro. Cura o coração partido. Cura o desânimo que se levanta como nuvem.
Cura a angústia silenciosa. Cura os pensamentos negativos que tentam dominar. Assim como o salmista declarou em Salmo 147:3, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Eu clamo para que essa cura seja real na minha vida. Liga, Senhor, cada ferida aberta pela rejeição, pelo abandono, pela injustiça, pelas palavras que marcaram. Pai, também coloco diante de Ti a minha saúde física. Tu sabes o que o meu corpo enfrenta. Tu conheces mais do que qualquer especialista o funcionamento de cada célula, cada órgão, cada sistema. Se houver inflamação, toca. Se houver desequilíbrio, restaura. Se houver dor, alivia. Se houver algo oculto, revela. Se houver enfermidade, cura. Porque Tu és o Deus que disse em Êxodo 20:26, eu sou o Senhor que te sara. Sim, Senhor, Tu és o Deus que cura ainda hoje. Tu não mudaste. O mesmo Jesus que tocou o leproso, toca em mim. O mesmo Jesus que curou o paralítico pode levantar áreas da minha vida que parecem paralisadas. O mesmo Jesus que devolveu visão aos cegos pode devolver clareza aos meus caminhos. O mesmo Jesus que acalmou tempestades pode acalmar tempestades emocionais dentro de mim. Eu te peço, Pai, restaura também a minha fé, que eu não duvide do Teu poder, que eu não me entregue ao medo nem às mentiras do inimigo, que eu confie plenamente na Tua mão que cura. Senhor, se a cura for instantânea, eu Te louvarei. Se a cura for progressiva, eu Te louvarei. Se a cura vier de forma diferente da que imagino, eu também Te louvarei, porque eu sei que Tu estás trabalhando, mesmo quando eu não vejo. E como está escrito em Jeremias 30:17, pois farei cicatrizes virarem saúde, e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Eu declaro essa palavra sobre mim, que as cicatrizes virem testemunhos, que as feridas fechadas se tornem marcas da Tua graça, que tudo o que doeu um dia se transforme em vitória, em cura completa, em renovo absoluto. Pai, que a Tua presença espiritual visite agora cada área adoecida dentro de mim. Que a Tua presença seja como óleo perfumado derramado sobre a cabeça, óleo que cura, que consola, que restaura, que fortalece. Eu descanso no Teu cuidado. Eu confio no Teu processo. Eu descanso na Tua fidelidade. Eu descanso na certeza de que Tu és o Deus que sara todas as minhas enfermidades. Em nome de Jesus, amém. Ele redime a tua vida da perdição. Salmo 103, verso 4a. Havia uma jovem chamada Ana Clara. Ela crescera ouvindo sobre Deus, mas a vida, com seus ventos impetuosos, a levou por caminhos que nunca imaginava. Decisões precipitadas, relacionamentos tóxicos, alianças erradas, e aos poucos ela se viu perdida, como quem caminhava por um vale escuro onde não existe direção. Em uma noite fria, sentada na calçada, abraçando os joelhos, olhando para um céu sem estrelas, ela murmurou: como eu vim parar aqui? O silêncio parecia responder: longe demais. Mas de repente, algo dentro dela, um brilho quase apagado, lembrou de um versículo que ouvira na infância. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. E naquele momento ela chorou. Não porque estava desesperada, mas porque pela primeira vez entendeu que nunca tinha estado sozinha, mesmo nos piores momentos. O Deus que redime, o Deus que resgata, o Deus que desce até o fundo do poço para tirar um filho das trevas, estava ali chamando seu nome. Assim como Ana Clara, todos nós temos áreas da vida que um dia se afastaram do propósito, áreas que se perderam, áreas que se machucaram, áreas que foram para mais longe do que gostaríamos de admitir. Mas o Salmo 103 nos lembra: o Senhor redime a nossa vida da perdição. E é sobre esse Deus resgatador que vamos orar agora. O Deus que resgata do abismo. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti para reconhecer a Tua grandeza e a Tua misericórdia, que se estende sobre mim todos os dias.
Tu és o Deus que não apenas vê quando caímos, mas também decide nos levantar. Tu és o Deus que não apenas percebe quando nos afastamos, mas vai atrás de nós com amor incansável. A tua palavra declara em Salmo 42: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. E é exatamente isso que eu te peço hoje. Que o Senhor me tire de todo o lodo, de toda a confusão, de toda a prisão invisível que tenta segurar a minha alma. Pai, existem áreas dentro de mim que precisam ser resgatadas. Existem pensamentos que se desviaram, decisões que me machucaram, veredas que me empurraram para lugares que eu jamais escolheria ir. Mas o Senhor me ama, e me ama com um amor que redime, que restaura e que transforma. Senhor, a tua palavra entra em Colossenses 1:13. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E eu declaro essa verdade sobre a minha vida. Não sou mais escravo das trevas, não sou mais escravo da culpa, não sou mais escravo daquilo que me aprisionava. Fui transportado, arrancado, liberto, resgatado pelo teu poder. Pai, eu te entrego tudo que tenta aprisionar o meu coração. Tiro das minhas mãos o peso de carregar culpas antigas que o Senhor já perdoou. Eu deixo diante de ti cada laço, cada corrente, cada voz acusadora. Eu deixo diante de ti a sensação de que fui longe demais, porque a tua palavra prova que ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pela tua mão. Senhor, se houver em mim áreas que caminham para a perdição, resgata-as agora. Resgata minha alegria, resgata minha paz interior, resgata minha pureza espiritual, resgata minha capacidade de crer, resgata minha esperança, porque tu és o Deus que diz em Isaías 43:1: Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Sim, Senhor, eu sou teu. Mesmo quando falhei, mesmo quando me afastei, mesmo quando não entendi teus caminhos, eu continuo teu. E a tua redenção não depende do meu desempenho, mas da tua graça. Pai, eu coloco diante de ti toda a área da minha vida que foi desviada por escolhas erradas. Relacionamentos que me machucaram, amizades que me afastaram do propósito, palavras que me feriram, medos que me paralisaram, pensamentos que me condenaram, pecados que me aprisionaram. E clamo: redime-me, Senhor. Tira-me da perdição, mesmo aquela que só eu sei que existe. Leva-me para a rocha firme, que é Cristo. Renova caminhos, restaura rotas, reconstrói a minha história sobre o teu amor. Assim como o filho pródigo voltou e encontrou não um pai irado, mas um pai correndo ao seu encontro, Lucas 15:20, eu sei que o teu amor me recebe, me veste, me abraça e me restaura. Obrigado, Senhor, porque nada que eu vivi é grande demais para impedir a tua redenção. Obrigado porque nenhum erro supera a tua misericórdia. Obrigado porque não importa onde eu estive, tu és o Deus que me resgata da perdição. Eu te louvo porque a tua graça me alcança hoje, e me alcançará de novo amanhã, e continuará me alcançando todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Ele te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, 4b. E te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, 4b. Miguel era um homem comum, sempre correndo contra o relógio, sempre tentando se provar capaz. Ele acreditava que precisava conquistar tudo pela própria força: respeito, emprego, dignidade, paz interior. Por muito tempo, ele viveu cansado, não fisicamente, mas cansado por dentro. Um dia, depois de uma série de fracassos pessoais, ele se viu sentado no banco da praça, com a cabeça baixa, sentindo-se indigno, vazio, menos que suficiente. Foi então que um senhor simples, sentado ao lado,
abriu uma pequena Bíblia e leu alto, não para Miguel, mas para si mesmo, uma passagem que atravessou sua alma. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3, 22. Naquele momento, Miguel entendeu algo que nunca havia percebido. Deus não nos trata conforme o que merecemos, mas conforme o seu amor. Ele não nos coroa com medalhas de mérito, mas com benignidade e misericórdia que sustentam nossa vida do início ao fim. E assim como Miguel, nós também precisamos ser lembrados de que a coroa que Deus coloca em nossas vidas não é feita de ouro, mas de graça. É a coroa que não cai quando falhamos, que não quebra quando tropeçamos e que não se perde quando erramos, porque ela não depende de nós, depende dele. É sobre essa coroa divina, esse favor imerecido, que vamos orar agora. Coroados pela graça que nos sustenta. Senhor meu Deus, minha alma te louva por tamanha misericórdia e por tamanha bondade derramada diariamente sobre mim. Tu és o Deus que me coroa, não com títulos humanos, não com recompensas passageiras, mas com benignidade e misericórdia que sustentam minha vida do início ao fim. Pai, eu reconheço que se dependesse da minha perfeição, eu não estaria aqui. Mas a tua palavra diz em Salmo 133, 4: Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Sim, Senhor, contigo está o perdão, contigo está a misericórdia, contigo está a graça que me levanta todos os dias. Eu te agradeço porque, mesmo conhecendo minhas falhas, tu escolhes colocar sobre mim uma coroa que representa o teu amor fiel, uma coroa que diz que eu sou teu, que eu sou amado, que eu sou visto, que eu sou guardado. Pai, eu te peço, ensina-me a viver de acordo com essa coroa. Ensina-me a enxergar a mim mesmo como o Senhor me vê, não como alguém derrotado, mas como alguém alcançado pela graça. Tua palavra diz em Efésios 2, 4, 5: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Senhor, que essa misericórdia que me coroa seja também a força que me guia. Que eu me lembre diariamente de que a tua benignidade não é algo que eu conquisto, mas algo que eu recebo. Que o teu amor não é salário, mas presente de Pai. Que a tua graça não é prêmio, mas cuidado de Pai. Eu oro para que a tua benignidade cubra meus pensamentos. Que toda a acusação se cale diante da tua misericórdia. Que toda a autocrítica cruel caia por terra diante da verdade da tua palavra. Que toda sensação de indignidade se dissolva no brilho da coroa que tu colocaste sobre mim. Pai, quando o inimigo tentar dizer que não sou suficiente, que a tua voz fale mais alto dizendo: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. Quando a culpa tentar me esmagar, que eu me lembre que tu és o Deus que lança os meus pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 19. Quando eu me sentir sem valor, que eu me recorde que a tua misericórdia me enobrece, que a tua benignidade me restaura, que o teu amor me dignifica. Pai, que essa coroa espiritual seja um lembrete diário de que eu sou sustentado pela tua graça. Que eu viva com a segurança de alguém que é amado. Que eu caminhe com a confiança de alguém que é perdoado. Que eu descanse com a paz de alguém que é guardado. Obrigada, Senhor, porque não importa o que o mundo diga, não importa o que a minha mente tente me convencer, não importa o que o passado tente gritar, a tua coroa permanece sobre mim. A tua benignidade me circunda, a tua misericórdia me guarda e o teu amor me conduz. Eu te louvo, Senhor, por esse presente que eu jamais poderia conquistar, mas que tu me deste por causa da tua infinita graça. Em nome de Jesus. Amém. Ele enche a tua boca de bens. Salmo 103, 5a. Que farta a tua velhice de bens. Salmo 103, 5a. Ou em outras traduções, ele enche a tua boca de bens.
Dona Helena tinha 78 anos quando decidiu começar algo novo: escrever um caderno de gratidões. Todos os dias, bem cedinho, antes de qualquer tarefa, ela abria seu caderno azul e anotava 3 coisas pelas quais era grata. No começo eram apenas bênçãos óbvias: saúde, família, provisões. Mas com o tempo, ela começou a perceber pequenas delicadezas de Deus que antes passavam despercebidas. O cheiro do café fresco, o canto dos pássaros pela janela, a boa conversa com a vizinha, a paz que sentia ao orar, a força para continuar mesmo quando o corpo já não acompanhava tão facilmente. Um dia, sua neta a questionou: "Vó, por que a senhora sempre sorri logo cedo?" Dona Helena respondeu: "Porque quando a gente aprende a enxergar a mão de Deus nos detalhes, percebe que Ele enche nossa vida de bens, mesmo quando o mundo diz que estamos vazios." E essa é a verdade profunda do Salmo 103, 5. Deus enche nossa vida, nossa alma, nossa boca, nosso coração com coisas boas, com dádivas que vêm do seu amor. Não é apenas sobre bens materiais, é sobre sustento, paz, esperança, alegria, força, direção. É sobre o cuidado de um pai que não deixa faltar o essencial. É sobre isso que vamos orar agora, sobre os bens de Deus que não se esgotam e sustentam nossa caminhada. Ele preenche minha alma com tudo o que preciso. Senhor meu Deus, Pai amoroso e fiel, minha alma te louva porque Tu és o Deus que enche minha vida de bens. Tu és quem alimenta o meu espírito, quem fortalece o meu coração, quem supre cada necessidade, seja ela visível ou silenciosa. Tua palavra diz em Tiago 1,17: "Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes." E hoje eu reconheço: tudo o que há de bom em mim, tudo o que eu tenho de valor, tudo o que sustenta minha vida, veio de Ti. Senhor, obrigada porque Tu não me deixa vazio. Obrigada porque quando o mundo tenta esgotar minhas forças, Tu me renovas. Quando a ansiedade tenta me roubar o fôlego, Tu me preenches com paz. Quando o medo tenta me enfraquecer, Tu me enches de coragem. Quando a tristeza tenta apagar a minha alegria, Tua mão me consola. Pai, eu Te agradeço porque Tu conheces as necessidades que nem eu sei expressar. Tua palavra diz em Mateus 6,8: "O vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes mesmo de pedirdes." E isso me dá segurança, Senhor, porque sei que não dependo do acaso, nem da força dos meus braços, eu dependo do Teu cuidado. Senhor, eu peço, enche o meu coração de bens espirituais, enche a minha mente de pensamentos de vida, enche os meus lábios com palavras de graça, enche a minha casa com paz, enche a minha jornada com direção. Que eu seja guardado da ingratidão, que eu seja mantido longe do desânimo, que eu nunca me esqueça, como o salmista disse no verso 2, "Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios." Que cada bênção, pequena ou grande, seja lembrada, celebrada e reconhecida. Senhor, oro também por aqueles que se sentem vazios, os que estão exaustos na alma, os que estão aflitos pelas circunstâncias, os que se sentem esquecidos, os que não veem saída, os que acreditam ter pouco. Que o Teu Espírito Santo sopre sobre eles e encha suas vidas de bens espirituais. Que eles percebam que a Tua bondade está mais perto do que imaginam, que o Teu cuidado é mais profundo do que conseguem ver, e que a Tua provisão é mais fiel do que eles podem compreender. Tua palavra diz em Salmo 84:11: "O Senhor dará graça e glória, nenhum bem negará aos que andam em retidão." Por isso eu descanso na Tua promessa, descanso no Teu caráter, descanso no Teu amor.
Senhor, eu te louvo porque Tu és o Deus que não apenas supre, Tu és o Deus que farta, Tu és o Deus que multiplica, Tu és o Deus que renova, Tu és o Deus que sustenta, Tu és o Deus que satisfaz. Enche os meus dias de sentido, enche os meus passos de coragem, enche o meu espírito de esperança, enche a minha vida da Tua presença, porque sem Ti tudo é vazio. Contigo é abundância. Obrigada, Senhor, pelos bens que já me deste, pelos bens que estás derramando e pelos bens que ainda virão. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103, 5b. Lucas ficava horas observando as águias que sobrevoavam a Serra do Cipó. Desde pequeno, ele era fascinado por esse animal majestoso, não pelo tamanho, mas pela força silenciosa, pela coragem de voar acima das tempestades e, especialmente, por sua capacidade de renovação. Um dia, seu avô explicou: "Meu filho, a águia não foge da tempestade. Ela usa o vento forte para subir ainda mais alto. E quando chega o tempo da renovação, ela se recolhe, deixa cair as penas antigas, quebra o bico velho, enfrenta a dor, mas renasce mais forte." Lucas cresceu e viveu muitas tempestades. Perdas, crises, noites em claro, cansaço da alma, mas sempre que o desânimo chegava, ele lembrava da águia e do versículo que sua mãe repetia: "A tua mocidade se renova como a da águia." E foi ali, nos dias mais difíceis, que ele percebeu: renovação não é ausência de dor, é presença de Deus. Renovação é graça que sustenta, é força que vem do alto, é esperança que volta a florescer. Hoje oramos sobre isso. O Deus que renova forças, que restaura a alma, que levanta o cansado, que dá novo fôlego, que faz o fraco voar novamente. Senhor meu Deus, Pai de amor e fidelidade, hoje me coloco diante de Ti para clamar pela renovação que vem do Teu Espírito. Tua palavra declara em Isaías 40:31: "Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Senhor, eu preciso dessa renovação, preciso desse renovo que só o Senhor pode dar, porque às vezes o coração pesa, o corpo enfraquece, a mente se cansa, a alma suspira, e é justamente nesses momentos que eu reconheço: sem Ti nada posso. Tu és o Deus que me sustenta, o Deus que me fortalece, o Deus que sopra a vida onde eu só vejo desgaste, o Deus que cria caminhos onde eu não vejo saída. Pai, renova minhas emoções, renova minha fé, renova minha esperança, renova meus pensamentos, arranca as penas antigas, tudo aquilo que já não serve mais, que me prende ao passado, que me impede de avançar. A Tua palavra diz no Salmo 23:3: "Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome." Refrigera, Senhor, toca profundamente o meu interior. Renova minha mocidade espiritual, Senhor, aquela alegria pura que eu tinha quando Te conheci, aquele brilho nos olhos, aquela disposição para Te servir, aquele amor pela Tua palavra. Sopra novamente sobre mim um vento de vida. Senhor, também peço por todos aqueles que estão ouvindo ou lendo esta oração e se sentem cansados. Tu conheces o cansado emocional que luta contra pensamentos sombrios, o cansado espiritual que sente dificuldade até de orar, o cansado físico que vive no limite, o cansado por perdas, dores, lutas e crises constantes. Tua palavra diz em Mateus 11:28: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Senhor, cumpre essa palavra agora. Alivia, restaura, renova,
Faz o coração deles respirar novamente. Tira o peso que eles carregam, que eles não apenas caminhem, mas voem, que se levantem como águias, acima da tempestade, acima do medo, acima do desânimo. Senhor, eu te louvo porque Tu és eterno, mas também és presente. Tu não só cria, mas também renova, não só liberta, mas fortalece, não só perdoa, mas transforma. Em Joel 2:25 está escrito: restituirei os anos que foram consumidos. Ó Deus, renova anos, renova sonhos, renova propósitos, renova famílias, renova relacionamentos, renova ministérios, renova alegria, renova visão. Faz brotar força onde havia cansaço, faz florescer esperança onde havia desânimo, faz ressurgir coragem onde havia medo. Porque Tu és o Deus que me faz voar novamente. Tu és o Deus que restaura minha mocidade. Tu és o Deus que me faz renascer. E eu Te agradeço, Senhor, porque a renovação não depende do tempo, depende da Tua graça. Não depende da idade, depende da Tua promessa. Não depende da minha força, depende do Teu poder. Que o Teu renovo venha sobre mim agora. Eu o recebo em nome de Jesus. Amém. A misericórdia é incomparável. Lento para a ira, grande em amor. Misericordioso e piedoso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Há algo na forma como Deus nos olha que nenhuma mente humana consegue decifrar completamente. É um olhar que atravessa nossos defeitos, nossas quedas, nossos impulsos, nossos medos, e ainda assim permanece carregado de graça. O salmista não escolhe estas palavras por acaso. Ele diz que Deus é misericordioso e piedoso, como quem tenta colocar em letras uma verdade que é grande demais para caber no papel. Deus poderia agir como nós, reativos, imediatos, explosivos, mas o texto sagrado revela o contrário. Ele é tardio em irar-se. Isso não significa que Deus ignora o pecado, significa que Ele entende o pecador. A ira de Deus não é emocional e impulsiva como a nossa, ela é justa e correta. Mas sua misericórdia sempre corre primeiro. A graça sempre se adianta. O amor sempre grita mais alto que o juízo. E talvez seja exatamente isso que mantém nossa alma de pé. Enquanto muitos esperam nossa queda, Deus espera nossa volta. Enquanto outros apontam nossas falhas, Deus aponta o caminho. Enquanto o mundo exige perfeição, Deus oferece perdão. A misericórdia dele não é fraca, é forte, não é leve, é profunda, não é momentânea, é eterna. Quando tropeçamos, ele não desiste. Quando caímos, ele não se afasta. Quando erramos, ele não nos cancela. Ele nos restaura. E por que ele faz isso? Porque o amor dele não é apenas grande, é incomparável. Ele não nos ama baseado no que fazemos, mas baseado em quem ele é. E ele é amor, ele é graça, ele é misericórdia. Há algo transformador em saber que Deus demora a se irar com você, mas corre para abraçá-lo. Talvez você esteja carregando culpa. Talvez você esteja se sentindo indigno. Talvez você esteja acreditando que Deus já se cansou de te perdoar. Mas o Salmo 103 é um lembrete para o seu coração. Ele é lento para a ira, ele é grande em amor, e ele não desiste de quem ama. Hoje, descanse nesta verdade. Hoje, solte o peso. Hoje, lembre-se, você não está diante de um Deus impaciente, mas de um Pai compassivo. A misericórdia de Deus é maior que seus erros, mais profunda que suas quedas e mais paciente do que você imagina. Volte para Ele sem medo. Seus braços continuam abertos, como sempre estiveram. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, 13. Há momentos na caminhada em que a alma se sente pequena, frágil, vulnerável,
quase sem forças para continuar. E é exatamente nesses momentos que o Salmo 103 revela uma verdade que muda tudo. Deus não nos trata como servos distantes, mas como filhos amados. O salmista usa uma imagem poderosa, a figura do pai. Não um pai ausente, duro ou indiferente, mas um pai que se compadece, que sente junto, que se inclina, que se aproxima, que se importa. A compaixão de Deus não é teórica, ela é visceral. Ela nasce do seu coração. Ela se move em nossa direção, mesmo quando não conseguimos nos mover até Ele. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele revela exatamente isso. O pai não esperou o filho chegar, ele correu ao encontro. Lucas 15, 20. Esse Deus é o mesmo Deus do Salmo 103. É o mesmo pai que vê fraqueza e responde com cuidado, que vê medo e responde com presença, que vê queda e responde com misericórdia. E por que Deus age assim? O texto diz: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmo 103, 14. Ele sabe que somos frágeis. Ele sabe que nossa memória espiritual falha. Ele sabe que nossa coragem oscila. Ele sabe que muitas vezes queremos acertar, mas tropeçamos no caminho. O Pai não se surpreende com nossa humanidade. Ele a compreende profundamente. A compaixão divina não é um favor, é o estilo do coração de Deus. Ele se compadece porque conhece. Ele acolhe porque entende. Ele ama porque é da sua natureza amar. A mão que corrige é a mesma mão que sustenta. O olhar que confronta é o mesmo olhar que consola. O Deus que disciplina é o mesmo Deus que abraça, antes, durante e depois. Quando você pensa em Deus, não imagine um juiz impaciente, mas um pai que percebe seus passos trêmulos e estende a mão antes mesmo de você pedir. Não imagine alguém distante, mas alguém que se inclina para ouvir até seus sussurros mais tímidos. A compaixão de Deus é tão profunda que chega antes da nossa necessidade. Ela nos alcança antes do desespero. Ela nos envolve antes da queda. Ela nos sustenta antes da dor nos derrubar por completo. E como filhos, não precisamos temer essa proximidade. Precisamos abraçá-la. Hoje, deixe essa verdade penetrar seu coração. Você é amado com compaixão. Não é apenas tolerado, suportado ou aceito. É cuidado, compreendido e protegido, porque Deus é mais que Criador. Ele é Pai. A fragilidade humana e o cuidado permanente de Deus. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, floresce como a flor do campo, que, passando por ela o vento, já não subsiste. Salmo 103, 14 a 16. Há momentos em que nos esquecemos de quão frágeis somos. Corremos, planejamos, projetamos, acreditamos que temos tudo sob controle. Mas bastam alguns segundos, uma notícia inesperada, uma mudança abrupta, um desapontamento profundo, e percebemos o quanto nossa vida é delicada. O salmista não nos lembra disso para nos envergonhar, mas para nos posicionar diante da verdade espiritual que sustenta o cristão. Somos frágeis, mas somos cuidados. Nossa fragilidade não é defeito, é parte da nossa condição humana. É justamente isso que nos conduz à dependência de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura, ela nos revela algo precioso. Deus não ama uma versão idealizada de nós mesmos. Ele ama quem realmente somos. Ele conhece cada limite, cada medo, cada fraqueza, cada impulso, cada lacuna do coração. E mesmo assim, continua nos amando com constância absoluta. A expressão "lembra-se de que somos pó"
não diminui nossa dignidade, ela intensifica a misericórdia divina. Deus não exige de nós o tipo de perfeição que Ele sabe que não podemos produzir. Ele nos chama a um caminho de santidade sustentado pela graça, não pela autossuficiência. Nosso tempo na terra é breve como a erva. Nossa força é limitada. Nossa vida é como a flor que floresce de manhã e se desfaz ao toque do vento da tarde. Mas o cuidado de Deus permanece, firme, incansável, eterno, acompanhando cada detalhe da nossa existência. Jesus, reafirmando esse princípio, disse: "Sem mim, nada podeis fazer." João 15:5. Não como sentença de incapacidade, mas como declaração de relacionamento. Não fomos criados para viver longe da videira. Não fomos criados para sobreviver sozinhos. Por isso, Deus permanece perto, perto quando estamos fortes, perto quando trememos, perto quando falhamos, perto quando desistimos e perto quando recomeçamos. Nossa fragilidade é o espaço onde a graça se manifesta com mais intensidade. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ouviu do próprio Cristo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Veja o que isso significa. Não é que a fraqueza seja gloriosa, é que ela é o palco onde Deus realiza sua obra mais profunda. É onde Ele cura, restaura, sustenta, molda e transforma. A fragilidade humana não é o fim, é o início da experiência de dependência total do amor do Pai. E é esse amor que não se abala com nossas limitações, que não oscila com nosso humor, que não diminui quando tropeçamos, que não recua quando choramos, que não se esgota com o tempo. A vida passa como a erva, mas o cuidado de Deus não passa. Ele permanece, Ele envolve, Ele abraça, Ele sustenta. Nossa fragilidade é real, mas o cuidado dele é ainda mais real. E é por isso que podemos caminhar com confiança, sabendo que, embora sejamos pó, somos pó amado, guardado, sustentado e conhecido pelo Deus eterno. A fidelidade que atravessa gerações. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre os que guardam a sua aliança e se lembram de cumprir os seus preceitos. Salmo 103, 17 e 18. Há algo extraordinário na maneira como Deus age no tempo. Nós vemos apenas o agora, os desafios de hoje, as lutas deste momento, as respostas que buscamos para este dia. Mas Deus não se limita ao nosso presente. Ele vê linhagens, histórias, continuidade, legados, futuras misericórdias que ainda nem imaginamos. O salmista nos conduz a uma verdade profunda. A fidelidade de Deus não está presa a uma única fase da nossa vida. Ela percorre gerações. Quando a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, isso significa que ela não nasce nem termina. Não tem interrupções, não tem desgaste, não tem prazo de validade. Ela não começa quando somos fortes e não termina quando falhamos. Essa misericórdia acompanha nossos avós, nossos pais, nós, nossos filhos e os filhos deles. Mesmo nos lugares onde não vemos mais pegadas humanas, ainda vemos pegadas de Deus. Há casas que estão de pé hoje por causa de orações feitas há décadas. Há livramentos que ocorrem agora porque alguém muito antes consagrou uma família ao Senhor. Há portas abertas porque outras portas foram fechadas por Deus lá atrás para preservar o futuro. A fidelidade dele é tão profunda que atravessa a nossa existência e continua ecoando depois dela. Quando vemos o mundo mudando tão rapidamente, valores sendo questionados, princípios sendo diluídos, identidades sendo confundidas, podemos pensar que tudo está perdido. Mas o salmista nos lembra: a justiça de Deus alcança os filhos dos filhos. Isso significa que ele ainda está agindo, ele ainda está chamando, ele ainda está salvando,
Ele ainda está preservando, Ele ainda está conduzindo corações de volta para casa. Mesmo quando uma geração inteira se distancia, Deus sempre levanta testemunhas, sempre reacende a chama, sempre planta novos começos. Como está escrito, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Salmo 117, 2. E também, as gerações passadas desapareceram, mas tu permaneces. Salmo 102, 26, 27. Quando caminhamos na aliança do Senhor, guardando seus caminhos, honrando sua palavra, não estamos apenas construindo nossa própria história, mas uma ponte espiritual que tocará vidas que talvez nunca conheceremos pessoalmente. A obediência de hoje se transforma em colheita amanhã. A fé de hoje se torna proteção futura. A decisão de permanecer no caminho do Senhor hoje se torna testemunho para os que virão. A misericórdia de Deus atravessa o tempo como um rio que nunca seca, e nós somos parte desse fluxo divino que corre de eternidade a eternidade. Mesmo que percebamos nossas próprias falhas, mesmo que nos lembremos das nossas quedas, Deus não está preso aos nossos erros, Ele está investido no nosso destino. Ele continua fiel, porque a fidelidade faz parte daquilo que Ele é. Como diz a Escritura, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Isso significa que sua fidelidade não depende de nosso desempenho, mas sim de sua natureza, e essa natureza é eterna. Ele está cuidando da geração presente, mas também das futuras. Está guiando nossos passos, mas também preparando caminhos que nossos descendentes irão trilhar. A fidelidade de Deus não apenas nos acompanha, mas nos antecede. E quando compreendemos isso, nossos corações se aquietam, porque percebemos que servimos a um Deus que não abençoa apenas momentos, mas linhagens. Um Deus que não escreve apenas capítulos, mas sagas de redenção. Um Deus cuja bondade não cessa quando uma estação termina, mas segue adiante conduzindo vidas, guardando famílias, iluminando futuros. Um Deus que permanece. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, 19. Quando chegamos a este ponto do Salmo 103, é como se o salmista levantasse nossos olhos para o mais alto lugar que existe. Ele nos tira das pressões da terra, das angústias da alma, das limitações humanas e nos faz enxergar o trono. Não um trono humano que passa, não um trono político que muda, não um trono cultural que se ajusta às opiniões da época, mas o trono do Senhor, estabelecido nos céus, inabalável, eterno, perfeito e soberano. A Bíblia diz que Deus não colocou o seu trono, mas o estabeleceu. Isso significa firmeza, isso significa autoridade permanente, isso significa governo absoluto. Toda vez que a Bíblia menciona o trono de Deus, ela fala de autoridade suprema, justiça perfeita, domínio completo, governo que não pode ser interrompido e poder que nenhuma criatura pode desafiar. Como está escrito, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Salmo 45, 6. E também, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Isaías 66, 1. Às vezes a vida parece caótica. Notícias ruins, decisões injustas, ataques espirituais, sentimentos que tentam nos dominar e até dias em que parece que tudo está fora de controle. Mas quando olhamos para o trono de Deus, lembramos, nada está fora do controle dele. Ele reina sobre o tempo, as estações, as nações, os reinos, os poderosos, os humildes, os céus, a terra e todas as criaturas. Seu reino domina sobre tudo, não sobre algumas coisas, mas sobre tudo. Quando a palavra diz tudo, ela engloba tudo que você entende e tudo que você não entende, tudo que você vê e tudo que você não vê, tudo que está acontecendo agora
e tudo que ainda está por vir, e tudo que te preocupa, e até tudo que você nem sabe que Deus já resolveu. O trono de Deus é a garantia de que nada é acidental, nada é perdido, nada está abandonado. Ele governa com sabedoria, bondade e poder. Por isso Davi declara também: o Senhor reina e tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Salmo 99, 1. A visão do trono muda tudo dentro de nós. A ansiedade perde força, o medo enfraquece, a dúvida se cala, a alma encontra descanso, a fé se fortalece, a esperança renasce. Quando contemplamos o trono, lembramos que não estamos entregues ao acaso, mas a um rei que nunca erra. Um rei que conhece o fim antes do começo. Um rei que não está correndo atrás dos acontecimentos para tentar corrigir o mundo. Ele já governa sobre tudo desde sempre. E este rei é o nosso Pai. Isso significa que sua soberania não é distante, mas próxima. Não é fria, mas amorosa. Não é impessoal, mas profundamente envolvida conosco. Como diz o Salmo, o Senhor é rei para sempre. Da sua terra desaparecerão as nações. Salmo 10, 16. O trono dele garante justiça quando sofremos injustiça, garante vitória quando enfrentamos batalhas, garante direção quando estamos confusos, garante provisão quando falta tudo, garante paz quando as tempestades rugem. Ele não governa pelo medo, mas pelo amor, não reina pela força bruta, mas pela autoridade da sua santidade, não domina esmagando, mas sustentando. E quando reconhecemos que seu reino domina sobre tudo, algo poderoso acontece dentro da nossa alma. A rendição se torna leve, a confiança se torna natural, o descanso se torna possível. Nada é maior que o trono dele, nada escapa ao trono dele, nada ameaça o trono dele, nada limita o trono dele. E é por isso que Davi termina este trecho como quem suspira, como quem respira fundo, como quem vê o mundo de cima. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus. Sim, Ele estabeleceu. E não há força na terra, no inferno ou no universo que possa mover esse trono. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus servos. Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, magníficos em poder. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus feitos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103, versículos 20 a 22. Chegamos ao grandioso encerramento deste salmo, que se tornou uma jornada de cura, redenção, restauração, misericórdia e soberania. Agora, o salmista, tomado por uma revelação tão profunda do caráter de Deus, amplia sua voz e convoca todo o universo à adoração. Ele chama os anjos, os exércitos celestiais, todas as obras de Deus e, por fim, Ele mesmo. Porque quem contempla a bondade de Deus, quem experimenta seu perdão, quem recebe sua cura, quem vive debaixo do seu cuidado, quem descansa na sua misericórdia e reconhece sua soberania, não consegue ficar em silêncio. Uma convocação aos céus. Bendizei ao Senhor, vós anjos seus. Davi olha para o trono, aquele mesmo trono estabelecido nos céus, e agora vê ao redor dele seres majestosos, os anjos do Senhor. Eles são poderosos, obedientes, mensageiros fiéis, servos incansáveis do Altíssimo. E o salmista declara: anjos, louvem o Senhor. Não porque os anjos sejam obrigados, eles já vivem em adoração, mas porque a grandeza revelada neste salmo ecoa tão poderosa que ultrapassa a experiência humana e alcança o mundo celestial. Como está escrito: todos os anjos o adorarão. Hebreus 1:6. O louvor ao Senhor é tão profundo que transcende o tempo, a matéria e o entendimento. Uma convocação aos exércitos do Altíssimo.
Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Os exércitos aqui representam as hostes celestiais, seres criados para executar a vontade de Deus sobre a terra. Eles fazem o que ele ordena, porque reconhecem sua autoridade perfeita. É uma cena semelhante ao que Isaías viu. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam por cima dele. Isaías 6, 1, 2. Tudo no céu está em ordem absoluta. Nada resiste, nada contesta, nada atrapalha os planos divinos. O salmista se une a essa harmonia celestial e declara: Exércitos do Senhor, louvem o Rei. Uma convocação às obras de Deus. Bendizei ao Senhor todas as suas obras. Agora a visão se expande. Montanhas, mares, ventos, rios, tempestades, céus estrelados, animais, toda a criação. Tudo o que respira, tudo o que existe, tudo o que foi feito é convidado a louvar o Criador. Como está escrito: os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19, 1. E também: tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Salmo 150, 6. O universo inteiro ecoa a grandeza do seu nome. O clímax: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Depois de convocar o céu, os anjos, os exércitos celestiais, toda a criação inteira, Davi volta para si mesmo como se dissesse: eu também, eu não posso ficar de fora. Porque louvar a Deus não é apenas um mandamento, é uma resposta. E quando o coração enxerga o que Deus fez, a alma não consegue ficar calada. Ele começa o salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E termina dizendo a mesma coisa. Por quê? Porque tudo o que está no meio, perdão, cura, resgate, graça, amor, misericórdia, compaixão, justiça, cuidado, soberania, eternidade, reinar sobre tudo, fazem com que a alma se incline em adoração. Esse é o círculo perfeito do Salmo 103. Começa com adoração, passa pela revelação da bondade de Deus, termina com adoração ainda mais profunda. É como se Davi dissesse: depois de tudo que eu vi, depois de tudo que Deus é, depois de tudo o que Ele faz, eu não posso fazer outra coisa senão adorá-lo. É isso que acontece quando um crente contempla o Deus vivo. A alma desperta, se ergue e entra em adoração. Que sua alma também bendiga ao Senhor. Que este salmo reacenda dentro de você uma adoração viva, não apenas uma emoção passageira, mas uma convicção profunda. Ele te perdoou, Ele te curou, Ele te resgatou, Ele te coroou de graça, Ele te cerca de misericórdia, Ele é justo, Ele é compassivo, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele reina sobre tudo, Ele cuida de você. E por tudo isso, a sua alma pode bendizer ao Senhor hoje, não porque a vida está perfeita, mas porque Deus é perfeito. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Se esta oração falou com você, se despertou fé, esperança e renovação, eu te convido a compartilhar este vídeo com alguém que precisa desta palavra, comentar: minha alma bendiz ao Senhor, e se inscrever no canal para receber mais orações poderosas baseadas nos Salmos. Que o Senhor te envolva com sua misericórdia, te cubra com seu favor e fortaleça a sua alma para diariamente bendizer o nome dele. Amém.